Olá a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Etiromef by Diego Cortes com mais uma aula aqui do canal, sobre o conceito hoje que nós vamos trazer, que é o conceito de função polinomial do primeiro grau, conforme nós veremos aí nessa aula de hoje. Esse conceito, pessoal, ele é muito importante, ele cai muito aí em vestibulares, no Enem também, então ele é um tema muito importante no ensino superior, por exemplo, na área das exatas, a gente estuda muito esse conceito dentro de outro conteúdo lá, que é o conceito lá de cálculo diferencial, Então a gente faz muito uso aí das funções aí de forma geral dentro do estudo da matemática. E nesta aula de hoje nós vamos ver em particular a função polinomial do primeiro grau, como nós veremos aí. Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje aí, gostaria de fazer o convite a todos vocês que ainda não são inscritos para que vocês se inscrevam aí no canal, Acione aí as notificações que fica logo acima da tela, aí no canto direito, do monitor. E também deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje. Então vamos dar início à nossa aula, Só que antes disso, vai a vinheta do nosso programa e logo após a vinheta nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Então, até daqui a pouco. Estamos aí de volta na nossa aula de hoje sobre o conceito de função polinomial do primeiro grau. Daqui a pouco vocês vão entender melhor do que se trata isso, mas é relevante para que você não se perca muito na explicação de hoje, que você tenha um raso conhecimento sobre o que é, na verdade, um polinômio ou uma equação polinomial, tá? Então, pessoal, por esse motivo, eu vou deixar na tela final hoje uma aula aqui do canal para que vocês assistam esta aula que eu ensino sobre equações de primeiro grau e também tem uma outra aula de expressões algébricas que eu também vou estar disponibilizando aí na tela final desse vídeo de hoje. Então, vamos para dar início aí à nossa aula de hoje, Então vamos lá. O que nós vamos estudar, vocês já estão vendo aí na tela, é o estudo aí de função polinomial de primeiro grau. Eu trouxe um gráfico aí, do que na verdade nós vamos estar estudando nessa aula de hoje. Então vamos lá. Introdução. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar a definição de função polinomial de primeiro grau ou afim, tá? A função polinomial de primeiro grau ela tem dois nomes. Normalmente a gente chama função de primeiro grau só, função de primeiro grau, nem usa o polinomial. Só que às vezes vocês podem encontrar função afim ou função polinomial de primeiro grau, função de primeiro grau. Todos esses termos, esses nomes, eles são aí sinônimos aí, então vocês devem sempre ter em mente. Função de polinomial de primeiro grau, função de primeiro grau e função afim é a mesma coisa, tá? Nós também estudaremos a ideia de gráfico de uma função polinomial de primeiro grau. Nós vamos falar de crescimento e decrescimento da função afim, dessa função de primeiro grau. Nós vamos falar do zero da função e vou dar um exemplo aplicado sobre o que nós estudamos hoje. Então, segue comigo aí. Definição de função polinomial de primeiro grau. Nós definimos, na verdade, como função de polinomial de primeiro grau ou função afim, qualquer função real de R em R, na verdade, qualquer função real de R em R, dado por esse formato aqui, f de x igual a x mais b, onde o a e o b são números reais, tais que o a não pode ser zero, tá? Este a aqui, pessoal, que acompanha aqui, é um número que a gente vai colocar aqui, como nós veremos, ele nunca pode ser zero. Se ele for zero, a função deixa de ser polinomial de primeiro grau, tá? E essa questão aqui de ser a função de R em R, na verdade é porque a gente pega um subconjunto dos reais, e leva em um outro subconjunto dos reais. Então, normalmente, aí a gente vai estar escrevendo dessa forma aqui, mas existe uma outra forma de escrever também, mas aí só estou explicando aí para que vocês entendam que se vocês verem lá uma função de A em B, é a mesma coisa, tá? A ideia aqui é que R, a gente vai pegar um subconjunto de R e vai levar no outro subconjunto de R, tá? Que também é um tema aí, sobre função de forma geral, definição de função, que também eu vou estar deixando aí nos cards aí, tá? Para que vocês não se percam. Eu vou deixar nos cards aqui nesse izinho que aparece em cima da tela aí,
para que vocês cliquem aí e saibam um pouco mais sobre o que é, na verdade, a definição formal de função. Tá? Então, continuando aqui para que vocês entendam de fato o que é uma função de primeiro grau. Vou dar um exemplo, olha só. Esta função aqui, ó, f de x igual a 3x mais 5, ela é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque o a é igual a 3 e o b é igual a 5, ou seja, o a, né, aqui esse a, aqui, esse número aqui é um número real 3 e o b vai ser o número 5. Né? Na verdade, é só o a aqui que não pode ser zero, tá? O b pode ser zero, não tem problema nenhum, mas tem uma restrição aqui com respeito ao a. Porque se este a for zero, deixa de ser função de primeiro grau. Vai ser um outro tipo de função que nós trataremos em outra aula. Continuando, olha só, essa daqui também é uma função de primeiro grau, menos 5x mais 8, né? F de x igual a menos 5x mais 8, em que a é igual a menos 5 e b é igual a 8. Observa, ó, o a é quem está na frente do x, que é o menos 5, e o b é o 8 aqui, conforme a gente está vendo. Uma outra função também do primeiro grau é essa função, f de x é igual a x sobre 2 mais 2 terços, né? O a aqui, na verdade, é meio, né? 1 sobre 2. Por quê? Quando não aparece aqui na frente aqui nada, né? A gente tem que lembrar que tem um número 1. Então, você tem 1 sobre 2. Né? 1 sobre 2 é meio e o b é 2 terços, como vocês estão visualizando aí. Então, esta também é uma função. Uma outra função é essa daqui, ó, f de x igual a 10x. Né? No caso aqui, o a é 10 e o b é 0. Como eu disse para vocês, o b não tem problema nenhum, não tem restrição para que ele seja 0. Então, não temos problemas aqui. Agora, eu vou falar uma outra questão aqui, pessoal. É muito comum, às vezes, a gente deixar de escrever assim f de x e escrever y, tá? Ou seja, y e f de x é a mesma coisa, tá? Quando eu escrever assim, y é igual a menos 3,5x mais 6, eu estou falando aqui que y é uma função de x, ou seja, y está em função desse x. A gente lê dessa forma, tá? Y é uma função de x, tá? Então, toda vez que vocês verem y, f de x, v de x, é a mesma ideia aí de função, tá? Então, continuando aqui, então, olha só nesse exemplo. O a aqui é menos 3,5, tá aqui, menos 3,5, e o b é 6, como vocês estão visualizando aí. Esta outra função aqui também, a gente tem a função aqui, ó, y igual a x mais π, em que, né, o a aqui é 1 e o b é π, como vocês estão também visualizando aí. Só que a expressão f de x igual a 8 não é função afim. Observe o seguinte, ó, o a aqui nesse caso, o a é sempre quem acompanha o x, né? E não tem x nessa expressão. Como não tem x nessa expressão, então a gente não tem uma função aqui, na verdade, né? A gente tem uma função, mas na verdade não é uma função afim, como a gente está estudando aqui, que a função afim é lá x mais b, né? E o b é 8. Mas, embora o b seja 8, não tem o termo a, ou seja, o termo a tem que ser diferente de zero. Nesse caso, ele é igual a zero, então deixa de ser aí função afim. Continuando aí o nosso estudo, nós vamos falar agora de um tipo particular, na verdade, de função de primeiro grau. Né? Esse tipo particular de função de primeiro grau a gente denomina como função linear. Tá? O que é uma função linear? É um tipo de função de primeiro grau, tá? Nós dizemos que uma função f, né, uma função f lá qualquer, do primeiro grau é linear se o termo independente de f é nulo, ou seja, se b é nulo. Eu sei que eu não falei, pessoal, mas aquele termo b é chamado de termo independente, ou, na verdade, aí pode ser também chamado de parâmetro b, né? Ele é o termo independente da função, tá? E o que é, na verdade, a função linear? É quando o b é zero. Toda vez que o b da função de primeiro grau for zero, a gente vai falar que a função é linear. Vamos ver alguns exemplos. Olha só. A gente tem aqui, ó, a função 5x, né? Ela é linear, pois o a é 5, como a gente está vendo, o a é sempre quem acompanha o x, né? O a é x, só que não tem o b. Como não aparece o b aqui, ou mais b ou menos b, o que a gente tem? A gente tem que o b é zero. Toda vez que o b for zero, a gente vai falar que a função de primeiro grau ela é uma função linear. Vamos ver outro exemplo? Nós temos esse exemplo aqui, ó, f de x igual a menos 2x, também é linear, pois o a é menos 2, como a gente está vendo, e o b é zero. Tá? Continuando. Em particular, tá? Se uma função f for linear, tá? Se uma função f for linear, agora a gente vai pensar o seguinte, olha só, a gente está abrindo caixas dentro de outra caixa. Se a função é do primeiro grau, ela pode ser linear se o b for igual a zero. Agora, se a função já for linear,
Se a função for linear, tá? Só que o a for 1, olha o que eu estou falando. A função é linear e no lugar do a, ao invés de ser 5 menos 2, for 1. Se o lugar do a for 1, a gente vai chamar a função linear agora de função identidade. Esta função identidade, pessoal, ela é importantíssima, porque ela nos ajuda a compreender melhor uma ideia de função inversa, como nós veremos aí mais futuramente aí nesse canal aqui, que vocês podem estar acompanhando aqui os vídeos, que vocês vão ver uma aula aí sobre função inversa, tá? E toda vez que a gente tem uma função inversa, a gente usa a ideia da função identidade para ajudar na compreensão gráfica, na compreensão dos conceitos lá da função inversa. Olha o exemplo aí de função identidade. A função identidade, na verdade, é a função f de x igual a x, ou y igual a x, tá? Às vezes está assim, y igual a x é a mesma coisa, como eu falei na tela anterior. Então, f de x igual a x é uma função identidade, pois ela é linear, ou seja, o b dela é 0, e além disso, o a dela é igual a 1. Beleza, pessoal? Então, é isso daí que é uma função identidade. Nós vamos falar agora do gráfico de uma função de primeiro grau, tá? O gráfico de uma função de primeiro grau, na verdade, ele é um conjunto de pontos, como nós veremos, ele é um conjunto de pontos que pertence ao plano cartesiano, tal que o y, que a gente vai ver lá, que é a ordenada, na verdade, né? O y é igual ao f de x, ou seja, o y vai ser uma função de x. Ou seja, a gente vai falar que o ponto, na verdade, né, que é um conjunto de pontos, na verdade, ele é dado pelo quê? A primeira coordenada vai ser o valor de x e a segunda coordenada vai ser o valor de y ou da função de x, como eu havia dito para vocês, tá? Então, vocês vão entender melhor agora na hora que eu iniciar com o exemplo. Olha só, observação. O gráfico, na verdade, da função do primeiro grau, né, ela sempre será uma reta, e ela vai ser uma reta oblíqua, ou seja, ela não vai ser nem paralela ao eixo x, nem paralelo ao eixo OY, ela sempre vai ser uma reta oblíqua, ou seja, parece na diagonal, assim, nesse sentido da diagonal, tá? Então ela nunca vai ser perpendicular aos eixos, pode dizer assim também, tá? O que a gente tem aqui? Olha só, essa daqui, ó, essa é uma reta oblíqua, tá vendo? Uma reta oblíqua, né, referente aqui ao plano cartesiano. Observe o seguinte, ó, ela não é paralela nem ao eixo OX é esse eixo, nem paralela ao eixo OY, tá? Ou seja, ela é uma reta aí que corta de forma transversal aí esses eixos aí, tá? Continuando, um outro exemplo aí também, né, de gráfico de função de primeiro grau é esse gráfico de verde aí para vocês aí, tá? Nós veremos na próxima tela que esses gráficos eles têm uma caracterização deles aí, como nós veremos, tá? Então, observe o seguinte, o gráfico, na verdade, da função de primeiro grau, ele vai ser um conjunto de pontos, ou seja, existem diversos pontos, na verdade, infinitos pontos aqui, né, que vão formar esse alinhamento aqui, ó, esse alinhamento como nós estamos vendo aqui. Na tela final, aí no último exercício, eu vou estar mostrando como que a gente faz isso, tá? Continuando aí. Nós vamos falar agora de crescimento e decrescimento de uma função afim. Observe o seguinte, a função ela pode ser nesse sentido ou nesse, ou seja, ela pode ter esse aspecto ou esse aspecto. E esse aspecto aí que diferencia essas duas funções é o que a gente chama de crescimento ou decrescimento da função afim. Então vamos ver, ó. Uma função, né, afim, uma função f de x igual a x mais b, né, com a diferente de zero, eu não entrei nesse detalhe aqui, pode ter o seu gráfico crescente ou decrescente. Isso vai depender, na verdade, pessoal, quem manda no crescimento da função é aquele coeficiente a ou parâmetro a da função, tá? Como nós veremos, daqui a pouco eu vou colocar na tela para vocês aí o gráfico para que vocês verifiquem isso visualmente lá, tá? Então vamos lá. Dizemos que f de x, que essa função vai ser crescente, se o a for positivo. Ou seja, se o a for positivo, esta função vai ter esse aspecto aqui, ó. Se você olhar da esquerda para a direita, o que você vai ver? Você vai ver, na verdade, como se estivesse crescendo, como se estivesse subindo. Imagina uma formiguinha aqui andando, né? Se você tivesse da esquerda para a direita, essa formiguinha teria que andar, subir aqui, na verdade, até chegar nessa outra ponta aqui dessa reta, né? Na verdade, nessa extremidade dessa reta. Então, o que acontece? A gente diz que essa função aqui, ó, nesse caso, ela é crescente. E o que determina se ela é crescente é o a da função, ou seja, eu vou ter lá uma função, né? Por exemplo, 2x mais 4,
Como é 2x, então o a seria 2. Como 2 é maior do que 0, a função daria crescente como essa, tá? E eu posso também ter uma função decrescente, como esse gráfico aqui embaixo. Ó. Nesse caso, pensa na formiguinha da esquerda para a direita, sempre da esquerda para a direita. Se a formiguinha estiver aqui na extremidade aqui da esquerda, se ela quiser ir para a extremidade da direita, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que descer. Por quê? Porque essa função é decrescente. Tá? E isso só vai ocorrer quando o a, que é o parâmetro a da função f de x igual a x mais b, for menor do que zero. Toda vez que o a for menor do que zero, a gente escreve assim, ela vai ser uma função decrescente. Vamos ver agora, pessoal, para que entenda melhor aí, para vocês entenderem melhor, nós vamos ver agora o que significa isso na prática, tá? Então, vou mostrar quando o a for positivo, que a função vai ser crescente, e quando o a for negativo, a função vai ser decrescente. Eu também vou mostrar quando o a é zero. Lembra o seguinte, quando o a é zero, deixa de ser função de primeiro grau. Então, eu vou mostrar para vocês o que é isso, para que vocês entendam melhor. Então, observe aí, acompanha comigo na tela aí, ó. Olha só o que a gente tem. Vocês estão visualizando aqui, né, em cima aqui tem um segmento de reta, está marcado com 1, né? Olha só, 1 é maior do que 0. 0 está mais ou menos aqui, vocês vão ver daqui a pouco. Como 1 é maior do que 0, observe que a função está crescendo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou mudar esse 1 para 2. Olha só, mudei o 1 para 2. O que aconteceu com a reta? A reta estava assim um pouco mais deitada. Quando eu mudei o a para 2, a reta ficou mais em pé. Se eu mudar para 3, olha o que vai acontecer. Mudando para 3, se eu mudar para 3, está aqui, ó, observa. Conforme eu estou aumentando aí o a, o que está acontecendo? A função está ficando cada vez mais em pé, o gráfico dela, né? Que é a reta. Ó, mudei para 4, ficou mais em pé. Se eu mudar para 5, vai ficando mais em pé. 6, 7, 8, 9, 10, né? Imagina que eu vou aumentando aqui. Quanto mais esse a vai aumentando, mais a reta vai ficando aí na posição aí, vamos dizer assim, vertical, tá? Ela nunca vai ficar na posição vertical, por quê? Porque os números são infinitos, então ela nunca vai ficar na posição vertical. No entanto, pessoal, observe o seguinte, olha só, eu vou reduzir, ó, estou abaixando 8, 7, 6, 5, então conforme o a aproxima de zero, a reta vai deitando, vamos dizer assim, né? Só que observe o seguinte agora, olha aqui. Se o a for zero, vocês lembram que eu falei que quando o a for zero, a reta ela não vai ser, na verdade, uma função? Por quê? Porque a reta, na verdade, ela vai ser uma reta paralela ao eixo. E a gente viu que uma reta, na verdade, lá, né, que representa o gráfico da função de primeiro grau, ela é sempre uma reta oblíqua. Ou seja, se ela não for oblíqua, não é uma função de primeiro grau. Então, neste caso, não é uma função de primeiro grau. Agora, observe o seguinte, ó, quando a é menos 1 é menor do que 0. Como menos 1 é menor do que 0, a função ela é decrescente, como eu havia falado. Ó, pensa na formiguinha, está descendo aqui. Tá vendo? Então, ó, se o a for menos 2, aí vai ser um pouco mais em pé também, né? Um pouco mais na vertical aí a reta, vamos dizer assim. Se a gente for aumentando aqui agora no sentido negativo, né? Ou seja, quanto maior o módulo aqui, né, do a, quanto maior o módulo, mais a reta aí fica na vertical aí, como a gente está vendo, beleza? Então, pessoal, é isso. Se o a for negativo, a reta é decrescente, né? Se o a for positivo, observe aí, se o a for positivo, a gente tem uma reta crescente aí, como vocês estão vendo, tá? Então é isso daí que eu gostaria de estar mostrando para vocês aí sobre os coeficientes da função aí de primeiro grau. Então vamos lá. Continuando então a nossa aula, vamos falar agora do zero da função afim. O que na verdade é o zero da função afim? O próprio nome já fala, zeros da função é um número que vai zerar aquela função. A função é o f de x. Então, a gente está procurando o valor que torna a função tudo como zero. Então, vamos lá para a definição. Dado uma função f de x igual a x mais b com a diferente de zero, como havia dito para você, o a não pode ser zero, denomina-se por zero da função f como sendo o número real c, tal que f de c é igual a zero. Não, professor, não entendi nada. Você vai entender agora, olha só. Na verdade, o que está falando aqui existe um número real, tá? Que a gente vai chamar de c, esse número real que vai ser o zero da função, que se você trocar ele pelo x, quando você fazer a conta da função, você vai ter lá como resultado o valor zero. Ou seja, olha só, existe um valor c
que quando você substitui, olha só, eu tenho a função aqui f de x igual a x mais b, quando você substitui o x pelo c, olha o que eu vou ter? A vezes c mais b. Quando eu fizer esta conta, vai resultar em zero. Vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro isso para você. Olha só. O 3 ele é um zero da função. Observe por que o 3 é um zero da função. Porque na hora que eu substituir esse 3 aqui ó, dentro do x, olha o que vai acontecer. Se eu pegar aqueles 3 e colocar no lugar do x, abrir um parênteses, né? Coloquei lá, ó, eu vou ter 4 vezes 3. E 4 vezes 3 dá 12. E 12 menos 12, o que a gente tem? Zero. Se vocês observarem, isso aqui é uma verdade, né? 0 é igual a 0, né? Um outro exemplo, ó. Menos 5 também é zero dessa função. Eu coloquei y igual a x mais 5. Tanto faz, igual eu falei, f de x e y é a mesma coisa. Vou trocar o x pelo menos 5. Então vai ficar assim, ó. No lugar do x eu vou abrir um parênteses, vou colocar menos 5 lá dentro. Menos 5 mais 5, se eu devo 5 e pago 5, eu quito a minha dívida, ou seja, eu fico com zero, né? Mas como que nós podemos, pessoal, determinar o zero da função? Vamos supor que eu tenho uma função e eu queira saber qual que é o valor aí que zera essa função, né? Por quê? Estudar o zero da função é importante, porque às vezes, vamos supor que você está trabalhando com uma função que representa, por exemplo, os ganhos de uma empresa, né? Se aquela função representar os ganhos de uma empresa, né, quer dizer que se o ganho da empresa for zero, quer dizer que a empresa está entrando lá em falência, né? Então é importante você saber calcular lá para quais valores ou qual valor, no caso da função de primeiro grau é um único valor, qual o valor que zera a função, tá? Então vamos lá. Eu não falei sobre isso, tá, gente? Mas é o seguinte, se a função for de primeiro grau, né, ela for associada a uma equação de primeiro grau, como a gente está falando, ela vai ter apenas um zero. Se a função for de segundo grau, ela vai ter dois zeros, né? No máximo dois zeros. Ela pode ter zeros iguais, igual a gente vai estudar mais para frente, mas em particular ela vai ter no máximo a quantidade de zeros dela vai ser igual à quantidade de grau do polinômio que ela está associada, tá? Se for uma função polinomial. Continuando aí, ó, como que a gente faz para determinar o zero de uma função? Nós vimos, né, na tela anterior que para calcular o zero da função basta a gente pegar aquela função lá e igualar a zero, né? Então, na verdade, a gente quer determinar esse c que faz com que a função seja igual a zero. Lembrando que a função, né, de x é escrita como ax mais b, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esta função e vamos igualar, e vamos destacar ela e calcular o valor de x em função de a e b. Observe o que vai acontecer. Ó. Vou destacar essa função, vou escrever ax mais b igual a zero. Se eu isolar, o que na verdade eu quero saber quem que é esse x, né? Que é o zero da função, vai ser o que vai zerar esse x. Para que eu zere esse x, o que eu vou ter? Eu vou ter que ter ax igual a menos b, passei esse b para o segundo membro da equação, ax igual a menos b. Resolvendo aí, ó, x então é menos b sobre a. O que significa esse menos b sobre a? Esse menos b sobre a, pessoal, é o c que eu falei com vocês. Esse menos b sobre a é o zero da função, ou seja, se eu tiver um valor de uma função e esse valor for igual o sinal do b trocado, que é menos o sinal do b, né, na verdade, dividido pelo coeficiente a, pelo parâmetro a, eu vou ter então o zero da função. Vamos observar no exemplo que vai ficar mais claro isso para vocês. Olha só. Na verdade, para ficar mais claro mesmo, é só você pensar o seguinte. Ó, a função de primeiro grau é uma função que está associada a uma equação de primeiro grau. Então, basta você pegar a equação de segundo grau e igualar a zero. Se você pegar uma equação de segundo grau e igualar a zero, você vai ter o valor que anula ela, né? Então, observa aqui, ó. Eu peguei isso, 4x menos 12 igualei a zero. Passando o 12 para o segundo membro, eu tenho que 4x é igual a 12, né? Ou seja, x é igual a 12 dividido por 4. Fazendo 12 dividido por 4, o que eu tenho? Eu tenho que x é igual a 3. Esse 3, gente, é o zero da função, tá? Só que eu poderia ter olhado aqui, olha só. Pelo que nós vimos aqui na parte de cima aqui, ó, dessa explicação, a gente tem que o zero da função é sempre o menos b sobre a. Observe aqui, ó. Olha para a função, você tem que olhar para a função. Menos b, então vai dar menos 12. Menos 12 dá 12. Sobre a, sobre 4. Aqui,
12 sobre 4. Então, toda vez que você quiser fazer, você pode lembrar também. O zero da função é menos b sobre a e já fazer direto. Agora, se você não quiser, você pode pegar o segundo membro da equação, igualar a zero e depois fazer aí, na verdade, toda a equação aí procurando o valor de x que vai tornar aquela equação verdadeira, tá? Então, vamos para a última questão aí, né, que nós vamos estar vendo, que é o tipo do exercício aí que a gente normalmente resolve. Vou mostrar para vocês como que a gente faz, na verdade, para calcular o gráfico de uma função de primeiro grau. Como que a gente faz para determinar o gráfico, tá? Na verdade, nós vamos usar aqui uma ideia de tabela, mas existem outras formas de fazer isso também, tá? Mas nessa aula de hoje nós vamos ver por meio de tabela. Então, vamos lá. Determine o zero da seguinte função. Então, nós vamos determinar o zero dessa seguinte função. Depois, nós vamos esboçar o gráfico, ou seja, desenhar aí, né, de forma bem singular o gráfico de uma função. E vamos confirmar graficamente se a função que nós obtemos aí, na verdade, que é essa função aqui, se ela é crescente ou decrescente. Nós vamos observar no gráfico e vamos confirmar a ideia de ser crescente ou decrescente, como nós vimos na aula de hoje. Então, segue comigo. Calculando o zero, então, o que a gente tem? Menos 2x é igual a 2, igual a zero. Passando esse 2 para o segundo membro, vai ficar menos 2. E passando esse menos 2 dividindo, vai ficar menos 2 dividido por menos 2, como vocês estão visualizando. Menos dividido por menos dá mais. E 2 dividido por 2 resulta aí em 1. Ou seja, x é igual a 1. Tá? Continuando aí agora. Ó, nós vamos ver a ideia agora de gráfico aí. Tá? Como que a gente faz para desenhar o gráfico? O gráfico, na verdade, para desenhar, a gente vai usar uma tabela. E observe o que eu fiz. Como eu tenho o zero da função, eu vou escolher valores de x próximos, aqui, valores inteiros, próximos a 1. Observa aqui, ó. Eu peguei o 1, coloquei aqui. Peguei o valor 2 e 3, que são números inteiros próximos a 1. E peguei também o número 0 e menos 1 e coloquei aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer, na verdade, é essa tabela e vai colocar lá x, a função, você vai escrever, e vai escrever lá conjuntos de pontos lá xy, igual a gente está vendo aqui, tá? O que nós vamos fazer então? Aqui nós vamos colocar esses valores de x que nós vamos chutar, e nós vamos começar a substituir o valor de x dentro da função. Observa aqui, ó, no lugar de x eu coloquei 3, fiz menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 6 mais 2 dá menos 4, tá? Coloquei aqui de verde. Nesse segundo eu coloquei aqui, ó, no lugar de x eu coloquei 2, então deu menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 2 resulta em menos 2. Fazendo o outro, agora usando 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 mais 2 dá 0. Observa o seguinte, olha só, este 1 era o zero da função, por isso que o y dá 0. Observa aqui, o y dá 0, por quê? Porque ele é o zero da função, como nós calculamos. Calculando agora, ó, o x igual a 0, eu tenho menos 2 vezes 0, somado com 2. Menos 2 vezes 0 dá 0, somado com 2 dá 2. Né? Então, eu tenho aí esse par ordenado aí. Continuando, substituindo agora por menos 1, eu tenho menos 2 vezes menos 1 dá 2, porque menos vezes menos dá mais. 2 somado com 2 dá 4, aí, como vocês estão vendo aí. Então, o que eu tenho, gente? Se eu pensar em conjuntos dos pontos x, y, eu tenho que x... Aqui no primeiro caso é 3 e no segundo, no y, é menos 4. Então, eu tenho ponto 3 e menos 4, como está aparecendo aqui para vocês. Eu tenho aqui no segundo, ó, 2 de x e menos 2 de y. Então, 2 de x menos 2 de y. 1 e 0, está aqui. 0 e 2, está aqui. Tá? E tenho menos 1 e 4, conforme vocês estão visualizando aí. Isso daqui, gente, são conjuntos de pontos. E se vocês lembrarem lá da aula anterior, vocês podem estar voltando o vídeo e conferindo, lá atrás, na tela anterior, eu falei que, na verdade, a função de primeiro grau ela é uma reta que é um conjunto de pontos. Como eu não consigo fazer todos os infinitos pontos de uma função, o que eu faço? Eu chutei esses valores aqui próximos, né, valores inteiros, próximo ao zero da função. Por quê? Aí eu vou ter aí pelo menos uma ideia aí do que na verdade é essa reta aí, como que é o formato ou a característica dessa reta. Então observe o que eu fiz, ó. Peguei o plano cartesiano, que é normalmente onde a gente desenha, né, as retas e os gráficos, etc. E o que eu fiz? Eu vou marcar agora, ó, os valores de x, do menos 1 até o 3. Então marcando lá do menos 1 ao 3, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3, né? O 0 sempre a origem aqui, né? Sempre o encontro dos dois eixos.
da abscissa e da ordenada. Então, coloquei aí. Agora, observe o seguinte, o valor de y, que é esse valor de verde, eu vou colocar no eixo y. Só que eu vou colocar menos 4, menos 2, ó, menos 4 aqui embaixo, menos 2 aqui, 0 já está aqui, 2 aqui e 4 aqui. Vai aparecer para vocês aí, ó, conforme vocês estão vendo, tá? Então, apareceu lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar esses pontos, ó, x e y. Primeiro eu olho para o x, depois eu olho para o y. Então, vamos lá. Ponto x, 3 e menos 4. 3 e menos 4 está aqui, ó. Então, esse ponto deveria estar mais ou menos aqui. Então, colocando ele aí, ó, ponto 3 e menos 4. Então, primeiro eu tenho que olhar o x. Agora, eu vou olhar aqui, ó, 2 e menos 2. 2 de x e menos 2 de y. Coloquei aí, tá aparecendo aí, ó. Apareceu para vocês, ó, 2 e menos 2. Agora, o ponto lá que é o zero da função, ó, 1 e 0. 1 e 0 vai aparecer aqui, ó, 1 e 0, né? Porque não tem aí, na verdade, altura, né? Então, a gente vai ter aí o ponto 1, 0 tá aqui. Observa, gente, já é uma coisa que é importante. O zero da função, ele sempre é um ponto em cima do eixo x. O zero da função aqui sempre vai ser um ponto em cima do eixo x, como nós estamos visualizando aí. Continuando, ó, esse ponto 0 e 2, 0 de x está aqui, 2 de y está aqui. Então, esse ponto vai dar ali, conforme a gente vai ver aí. E, por fim, eu tenho o ponto menos 1 e 4, que vai ser aqui mais ou menos, menos 1 e 4 ali. Se vocês observarem, olha só, eu chutei valores inteiros aqui. Poderia ter pego valores aqui decimais, entre 2 e 3, entre 1 e 2, etc. Números racionais e irracionais. Se eu tivesse pego todos esses valores aí, números inteiros, racionais e irracionais, o que eu teria? Eu teria outros pontos aqui, ó, fechando aqui. E esses pontos daria aí uma ideia de uma reta, pessoal. Observa aí, por isso que a função de primeiro grau ela é uma reta aí oblíqua aos eixos, ou seja, não paralela aos eixos. Observa aí, deu essa reta. Então agora, para a gente terminar o nosso exercício, observa aqui. A gente vai ter o seguinte, a gente tem que avaliar se a função é crescente ou decrescente. A gente sabe que se o a for menor do que zero, a função é decrescente. Se o a for maior do que zero, a função é crescente. Só que o a aqui, o a é menos 2. Como o a é menos 2 e menos 2 é menor do que zero, a gente configura aí que a função é decrescente, conforme vocês estão visualizando aí. Ou seja, a função, na verdade, ela é decrescente aqui, tá? Conforme a gente está visualizando aí na tela, tá? Então, terminando a nossa aula de hoje, né? Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aí comigo nesse assunto aí que é muito importante. E também gostaria de fazer aí um convite a todos vocês ainda que não são inscritos no canal, para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e acione as notificações. Então, se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações aí para que você não perca as novidades do canal. Um grande abraço e até a próxima aula que o canal Etnomef by Diego Cortes deseja a vocês. Então, até mais.